Olá pessoal, fazendo esse vídeo aí no Craques da Resenha, para a gente começar a falar sobre futebol, falar sobre o início do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, o início dos jogos aí dos times principais aí do Campeonato Paulista, de São Paulo, os times paulistas. Primeira rodada para os times paulistas não começou bem até o momento, nenhuma vitória. Vamos estar falando sobre isso. No caso, terminou agora há pouco o jogo do Corinthians, né? Bahia e Corinthians com empate. Então vamos falar desde o início. Primeiro jogo, no caso, o primeiro jogo aí foi entre Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza conseguiu ganhar de 2-0. São Paulo e Recife empataram. Grêmio e Atlético Mineiro, 2-1 para o Grêmio. Juventude e Vitória, 2-0 para o Juventude. Cruzeiro, 2-1 no Mirassol, time de São Paulo, né? Flamengo e Inter, 1-1. Também Palmeiras empatando com o Botafogo em casa. O Santos perdendo para o Vasco fora e o Corinthians empatando. Então, os times de São Paulo, como quem acompanha o futebol sabe, são 6 equipes aqui do estado de São Paulo. Até o momento foram 3 empates, 2 derrotas e falta o jogo do Bragantino amanhã. O Bragantino joga em casa com o Ceará, então o Bragantino é o único time aqui de São Paulo que pode trazer uma vitória, no caso, para o estado, porque ninguém conseguiu. Agora vamos dar um destaque aqui para os times de São Paulo. No caso, o São Paulo, ele empatou em casa com o Sport, 0-0, um jogo sem gols, e frustrou um pouco a torcida. Aí tem gente já criticando o técnico, querendo a saída do Zubel Dias aí. Então foi um empate em 0-0. Vamos para o outro de São Paulo aqui na sequência. No caso foi o Mirassol, estreou fora de casa, perdeu para o Cruzeiro, né? Gol aí do Dudu e do Gabigol, 2-1, e o Mirassol fez o gol com Lucas Ramon. Então o Mirassol perdeu fora de casa aí para o Cruzeiro por 2-1. E no caso não foi a estreia do Mirassol só no Campeonato Brasileiro, foi a estreia do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol que subiu agora, né? Então o primeiro jogo deles aí não foi muito bom na competição, mas é um jogo fora de casa, 2-1 para o Mirassol. Tem muito tempo aí para se recuperar, para tentar se manter na primeira divisão aí. O outro foi o Palmeiras, empatou em casa também com o Botafogo, empate igual do São Paulo, empate sem gols. Foi 0-0 com o Botafogo. Também tem muita gente, torcedores aí criticando o técnico do Palmeiras. Perderam a final agora, tem gente falando aí em final de ciclo, né? Final de ciclo, então tem muita gente aí criticando o Abel Ferreira. O Palmeiras acabou começando em casa, né? Primeiro jogo em casa e com empate. O Santos também jogou essa noite. O Santos jogou no Rio contra o Vasco. Estava ganhando por 1-0 e tomou a virada. Infelizmente é um defeito que o Santos tem aí de ter técnico ruim, né? Vamos falar logo assim. E o time sempre tomar gols de cabeça. Foi 2 gols aí de bola aérea. O Vasco levantou a bola para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E quando quis, fez o gol. Infelizmente, outro lance aí, do gol da virada. Uma falta, o cara sozinho, só desviou para o gol do Santos, virando o gol, virando o jogo. Então, os gols aí do Santos foi o Barreal que fez, o gol do Santos, e do Vasco, Nuno Gomes e Veguete. Infelizmente, o Santos está mostrando aí que vai fazer os torcedores sofrer mais um ano. Sabemos que nesse jogo aí não jogou 2 peças importantes, né, que no caso é o Soteldo e o Neymar.
Só que o Santos tem que aprender a jogar sem esses caras, porque são caras aí que nem sempre jogam, né? Às vezes pode estar machucado, o caso do Neymar, o Soteldo também se machuca muito. Então o Santos tem que aprender a jogar sem esses dois caras. Infelizmente a estreia não foi boa, perdeu fora de casa de virada. O jogo que terminou quase agora, a gente até inclusive estava esperando o jogo terminar para poder falar sobre os times de São Paulo, né? Foi Bahia e Corinthians. Bahia e Corinthians. O Bahia estava ganhando, teve um jogador expulso e o Corinthians conseguiu empatar aí no final. Então o gol do Bahia foi marcado aí pelo Gilberto e o empate do Corinthians com Héctor Fernandes. Então agora é aguardar o jogo de amanhã do Red Bull para ver se a gente consegue falar que os times de São Paulo, pelo menos um, começou com vitórias, porque é o único estado que tem 6 times, né? No caso, São Paulo está com 6 times, o Rio 4 e daí para baixo, né? O Nordeste dessa vez vem com 5 times aí, mas são de estados diferentes, né? Bahia, Ceará, Pernambuco. Então, o único estado que tem 6 times é São Paulo, e começar sem nenhuma vitória, sacanagem, né? Então, o próximo jogo amanhã da rodada é Red Bull Bragantino e Ceará. O jogo é às 8 horas da noite. E aí, os próximos jogos, só final de semana que vem, é isso? Dia 5 de abril, Então, só final de semana que vem. Aí a gente vai estar sempre fazendo lives aí. Agora a gente vai fazer lives de esporte para estar falando sobre as rodadas, tentar fazer pré e pós-jogo, mas normalmente a gente vai fazer pós-jogo, que a gente sempre vê os times, né? E em cima do que acontecer a gente vai estar comentando aí, tá bom? Lembrando que é uma live interativa. Se tiver alguém com opiniões, querendo falar sobre futebol, só pedir para participar, que a gente vai aceitar, ok? Essa é a diferença de estar fazendo vídeos aí no Instagram, que a gente consegue colocar pessoas para interagir, para estar conversando com a gente, tá bom? Então, agradecer as pessoas que estão assistindo. Essa foi nossa primeira. Vamos estar sempre trazendo conteúdos novos aí para vocês, falando sobre jogos. Essa rodada não foi muito boa para os times de São Paulo, então não tem nem o que comemorar aí, não tem nem o que a gente comemorar. Então vamos dar só a notícia, né, de infelizmente 3 empates, 2 derrotas, e aguardando o 6º jogo aí para ver se pelo menos o Bragantino consegue livrar a cara do estado de São Paulo com uma vitória. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por assistir nossa live, a nossa primeira. E vamos estar sempre falando mais sobre futebol. Beleza? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até o próximo pós-jogo. Valeu!